Bom dia. Bom dia, bom dia. Estamos aqui com mais uma live. Às vezes você cria uma campanha e Palavra e psique. Fiquei sumidinha em alguns dias, né? É a correria para a conferência terapêutica e não consegui estar aqui com vocês, mas eu voltei. A gente dá um tempinho, mas a gente volta.
Bom dia, Isabela. Isabel, Isabelle. Aqui é Ellie. Bom dia também, querida. Prazer ter você aqui hoje. Hoje é a live Palavra de Psique, dia 12, né? Para quem não conhece, né? A live Palavra de Psique é uma espécie de devocional, né? Que une ciência e fé, palavra e psique, né? Um nome aí bem sugestivo que eu encontrei para apresentar para vocês esse projeto. E nós estamos já na segunda temporada. Cada temporada tem 21 dias, né? E hoje é o dia 12, né? Cada dia um tema muito sugestivo, né? Para a gente refletir sobre a nossa fé, né? E sobre como está a nossa alma, como estão nossas emoções, né? Por isso, palavra e psique. Eu deixei aqui embaixo fixado o link do grupo lá no WhatsApp, né? Da terapia em grupo, A Travessia. Se você tem interesse, pode entrar lá, que você vai obter mais informações. Nós já estamos aí com a segunda turma aberta, né? E foi uma surpresa para mim, assim, ter tido essa procura e ainda no mês de julho, né? E cada turma tem cinco queridas, é só para mulheres, né? E nós já temos, a segunda turma já tem duas vagas preenchidas, né? Então temos três vagas aí em aberto, tá bom? E se você quiser participar, será um prazer fazer essa travessia, né? Todas juntas, né? A travessia foi também um nome inspirativo, né? Para trazer essa parte lúdica, né? Para o processo terapêutico, né? Como uma ponte que a gente atravessa, né? Uma jornada de autoconhecimento. Tá bom, querida? Então vamos lá para o nosso tema de hoje, a alegria como resistência da alma, né? E vamos utilizar aí o versículo de Neemias 8:10. A alegria do Senhor é a nossa força. Esse versículo é já tão conhecido, né? Existe até música dele, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Várias músicas, né? Lembrei agora da Michele do Pandeiro. Ela tem uma música muito bacana que fala sobre a alegria do Senhor é a nossa força. Deixa eu até botar aqui para depois a gente ouvir, enquanto o pessoal vai chegando aí também. Se você puder enviar aí o aviãozinho para os seus amigos, vai ser maravilhoso estarmos aqui juntos nesses 20, 30 minutinhos aqui de reflexão. Me conta aí nos comentários de onde você é, se você está aqui no Rio, qual o seu estado, para mim conhecer você um pouquinho mais. Aqui, aqui. É a nossa força, é a nossa força, é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força, é a nossa força, é a nossa. Deixar aqui para a gente ouvir no final, tá? Você está em Araucária, Paraná, né, Kelly? Nossa, aí deve estar um frio. Quantos graus está fazendo aí? Um frio gostoso, né? Aqui no Rio tá frio, mas agora de manhã tá sol, o céu tá azulzinho. Já botei uma roupa ali no sol para esquentar. Ai, no inverno é complicado, né? Lavar roupa, né? Lavar roupa e tomar banho, né? Então vamos aqui, voltando aqui ao nosso estudo, nossa reflexão, né? Deixa eu abrir aqui porque fechou. A alegria do Senhor é a nossa força. Nossa. 15 graus? Uau! Ontem aqui estava 17. A gente
tava aguentando. Carioca não aguenta muito frio, não. Fechou aqui onde estava aqui o estudo. Eu deixo todos os dias juntos, então se fechou até eu chegar no dia 12. Peraí que tô chegando. Só um minutinho. Aqui, cheguei. A alegria do Senhor é a nossa força. Como é que tá aí a sua alegria hoje? Tá difícil se alegrar? Tem mais tristeza do que alegria? Conta aqui pra mim nos comentários. Aí vocês já estão acostumados, né, Kelly, com frio. Queridos, eu separei aqui. Bom dia, Drina Caroline, né? Seja bem-vinda, querida. Separei aqui uma reflexão sobre esse tema, né? A alegria como resistência da alma. Olha só, quando ouvimos a palavra alegria, frequentemente pensamos em momentos de felicidade, né? Conquistas, circunstâncias favoráveis, né? No entanto, a alegria apresentada nas Escrituras, né, na Bíblia, possui uma profundidade muito maior. O contexto de Neemias 8, que acabamos de ler, né, revela um povo que havia retornado do exílio, né, da Babilônia. Jerusalém estava sendo reconstruída, mas também as pessoas precisavam ser reconstruídas por dentro. Olha aí. Ao ouvir a leitura da lei, o povo começou a chorar. As lágrimas revelavam consciência dos próprios erros, arrependimento e a percepção da distância que haviam percorrido em relação a Deus. Olha só. Entretanto, Neemias voltou aí para você, deu um pause aqui por causa da bateria. Entretanto, Neemias surpreende a todos com uma orientação inesperada. Não fiquem tristes, a alegria do Senhor é a nossa força. Essa alegria não nasce porque todos os problemas haviam desaparecido. Os desafios continuavam presentes. Vai ver se vocês vão se identificando aí também com a vida de vocês. Os desafios continuavam presentes. A cidade ainda precisava ser restaurada. O futuro parecia incerto. Mesmo assim, Deus convidava seu povo a encontrar força, não nas circunstâncias que eles estavam vivendo ali naquele momento, mas em sua presença. A alegria bíblica que a Bíblia nos ensina e nos relata, ela não é superficial, ok? Ela não ignora a nossa dor. Por isso é possível sorrir sem negar as lágrimas. É possível experimentar paz mesmo em tempos difíceis. Você já experimentou paz vivendo tempos difíceis? Comenta aqui para mim. É possível celebrar pequenos sinais de vida enquanto grandes batalhas ainda estão sendo enfrentadas. Bom dia, Isabel querida. Nos vemos semana que vem, hein? É possível celebrar pequenos sinais de vida enquanto grandes batalhas ainda estão sendo enfrentadas. O povo de Israel tinha acabado de voltar do exílio, né? E eles tinham uma grande batalha pela frente, reconstruir a cidade de Jerusalém, né? E eles se deram conta, né, dos erros que eles cometeram, por isso que Deus permitiu que eles fossem para o exílio na Babilônia. Então, eles estavam num momento ali de ver a realidade deles, né? E Neemias traz essa palavra. A alegria do Senhor é a nossa força. Em meio a todo esse contexto. E olhando através da psicanálise para esse contexto, né, podemos compreender que a saúde emocional não consiste em eliminar emoções desagradáveis. Todos nós passamos por emoções desagradáveis
quase todos os dias, né? Nós estamos aí nesse mundo e é muito normal, né? É muito humano que a gente se depare com emoções desagradáveis. Mas em ampliar, né, a nossa capacidade de viver toda a riqueza da experiência humana. Eu vou repetir. Na psicanálise, compreendemos que a saúde emocional não consiste em eliminar emoções desagradáveis, mas ampliar nossa capacidade de viver toda a riqueza da experiência humana. Pessoas emocionalmente saudáveis não são aquelas que nunca sofrem, são aquelas que conseguem transitar entre diferentes emoções sem permanecer aprisionadas em apenas uma delas. Nós não somos aquele momento, nós não somos aquela emoção, né? Nós somos muito mais do que aquilo. E ressignificando, a gente pode sair daquilo, né? Daquela emoção, daquele momento. A gente não fica aprisionado em um só momento da nossa vida. Entretanto, experiências traumáticas, perdas importantes ou estados prolongados de sofrimento, né, podem reduzir nossa capacidade de experimentar o prazer. Você já passou por algo assim, por estados prolongados de sofrimento, por um trauma, né? E a sua capacidade de experimentar o prazer, ela parece que se diluiu. Já passou por isso? Algumas pessoas passam a viver apenas sobrevivendo. Esquecem como descansar. Sentem culpa quando riem. Olha só que interessante. Sentir culpa por estar feliz. Sentir culpa porque estou sorrindo, porque estou achando algo engraçado. Acreditam que cuidar de si mesmas é egoísmo. Vai vendo se você vai se identificando com algo. Outras pessoas tornam-se tão habituadas ao sofrimento que a alegria passa a parecer estranha ou até perigosa. Sabe aquelas pessoas que pensam, aqueles momentos, né, da vida que a gente pensa assim, eu estou muito alegre. Se eu estou muito alegre é porque daqui a pouco vai vir alguma luta, alguma provação. A pessoa já fica nesse estado de alerta. Vê se você se identifica. Exatamente, como se algo ruim fosse acontecer logo depois daquele momento de alegria, daquele momento de felicidade. Esses movimentos mostram que a alegria também precisa ser reaprendida. Olha que interessante. Muitas vezes a gente passa por períodos na nossa vida de tanto sofrimento, de tanta luta. Bom dia, Dirley, seja bem-vinda. A gente passa por momentos de tanto sofrimento, tanta luta, que a alegria, ela também precisa ser reaprendida. Precisamos, né, entender novamente que sentir alegria, não precisamos ter culpa em sentir alegria. Olha só que interessante. E ela também não depende apenas dos acontecimentos externos. A alegria não depende apenas dos acontecimentos externos. Ela está relacionada à capacidade de reconhecer beleza, gratidão, vínculos afetivos, significado e esperança, mesmo em meio às imperfeições da vida. Gente, isso aqui é a chave. A alegria, ela está relacionada a reconhecer beleza, gratidão, vínculos afetivos, significado e esperança, mesmo em meio às imperfeições da vida. Essa é a chave. Não é fácil, eu entendo que não é fácil. Muitos de nós precisam reaprender, a gente precisa reaprender, né? A viver a alegria de uma forma leve, de uma forma saudável. E o que dizer, o que a gente pode refletir aí sobre essa integração da fé e da psique, né? A fé cristã e a psicanálise nos ensinam que a alegria verdadeira não é ausência de sofrimento. Faz sentido aí para vocês? Ela é o fruto de uma alma que continua encontrando sentido para viver. Continua encontrando sentido para viver, mesmo depois de um diagnóstico, né, Girley? Mesmo depois de um luto, né, Isabel?
mesmo depois de uma perda, mesmo depois de um desemprego, mesmo depois de tantos exemplos que eu poderia dar aqui, mas continuar encontrando sentido para viver, né? É o fruto de uma alma que continua encontrando sentido para viver. Enquanto a espiritualidade nos lembra que Deus permanece presente mesmo nas noites mais escuras, a psicanálise evidencia a importância de preservar nossa capacidade de desejar, de criar, de amar, de experimentar prazer nas pequenas coisas. Por isso que eu falo sobre os hobbies manuais, Shirley. Os hobbies manuais, você que tem habilidade manual, né, mantenha essa sua capacidade, esse seu dom, né? Porque ali você cria, né? Quando você está fazendo algo manual, né? Você está criando, você está experimentando prazer nas pequenas coisas, né? E isso é uma forma de você preservar essa sua capacidade, né? A alegria torna-se uma forma de resistência. Olha só que interessante. Resistimos quando escolhemos cultivar gratidão em vez de viver apenas reclamando. Resistimos quando preservamos vínculos afetivos apesar das decepções. Quantas decepções nós temos ao longo da vida, né? Com amizades, né? Às vezes passamos por um divórcio, né? Mas mesmo assim a gente resiste, preservando vínculos afetivos saudáveis. Não desistir de entrar num novo relacionamento, não desistir de se permitir criar um vínculo novamente com novas amizades, se permitir recomeçar, né? Resistimos quando acreditamos que uma história difícil ainda pode produzir capítulos belos. Ah, olha que bacana. Jesus também viveu essa realidade. Ele foi homem, assim como nós, né? Ele experimentou dores profundas, rejeições, perdas e sofrimento. Sofrimento que nenhum de nós suportaria, né? Mesmo assim, continuou celebrando refeições. Nós podemos ver isso nos evangelhos, né? Ele sabia o que ele iria passar, mas ele continuou celebrando refeições. Vemos Jesus em várias festas, né? Casamentos. Ele continua acolhendo crianças, contemplando a natureza, participando de festas, oferecendo esperança às pessoas. Sua vida nos mostra que espiritualidade e alegria caminham juntas. A maturidade cristã não produz uma alma endurecida, pelo contrário, né? A maturidade cristã produz uma alma mais flexível às questões da vida. Produz um coração capaz de encontrar luz, mesmo quando atravessa vales escuros. Vou trazer aqui aquelas 5 perguntinhas básicas para refletirmos e escutarmos a nossa casa interior, ok? Se você quiser anotar. A primeira diz assim: quando foi a última vez que experimentei uma alegria simples e verdadeira? Quando foi a última vez que experimentei uma alegria simples e verdadeira? Tenho permitido, segunda, né? Tenho permitido que a culpa me impeça de viver momentos felizes? Essa pergunta é ótima para refletir, né? Tenho permitido que a culpa me impeça de viver momentos felizes? Terceira, quais pequenas bênçãos tenho deixado de perceber na correria do dia a dia?
Olha a gratidão aí, né? Quando percebemos as bênçãos, né? A gratidão já é comprovada, né, pela medicina, que é um poderoso remédio, né, para a alma, para a depressão. Quarta, minha identidade está baseada apenas nas dificuldades que enfrento? Minha identidade está baseada apenas nas dificuldades que enfrento? E a quinta, como posso cultivar alegria sem negar as dores que ainda existem? Como posso cultivar alegria sem negar as dores que ainda existem? Escreva suas respostas com muita sinceridade, né? Sem se auto-julgar, procurar não ter culpa, né? Às vezes, recuperar a alegria começa pelo exercício de reconhecer aquilo que ainda permanece vivo dentro de nós. Olha que bacana. É um exercício diário, né? É um exercício diário. Recuperar a alegria começa pelo exercício de reconhecer aquilo que ainda permanece vivo dentro de nós. O que está vivo aí dentro de você, né? E o exercício simbólico do dia, vou pedir para vocês pegarem papel, né? Lápis de cor, canetas coloridas. A live vai ficar gravada. Se você depois quiser ouvir novamente com mais calma. E eu vou pedir para você desenhar um pequeno jardim, tá? Nessa folha. Não se preocupe com a sua habilidade artística, né? Mas que nesse desenho, nesse pequeno jardim, tenha flores, tenha folhas, tenha árvores, né? E escreva algo pelo qual você é grato hoje. Podem ser coisas bem simples, como uma pessoa querida, sua saúde, seu aprendizado, uma conquista, né? Um momento de paz que você teve, né? Uma oração respondida, olha só, um alimento, né? Que você pôde se alimentar hoje, nascer do sol, um abraço. Quantas pessoas querem ter um abraço e não tem, né? Quantas pessoas gostariam de ter alguém para dizer eu te amo e não tem, né? Talvez você tenha. Coloque então aí nesse jardim, escreva nesse jardim uma oportunidade talvez que você esteja tendo, ou a presença constante de Deus. São tantos exemplos, né, que a gente pode colocar nesse jardim. E aí quando você terminar, você observa, pega esse desenho e começa a observar por alguns minutos, né? Perceba que mesmo quando existem áreas difíceis na sua vida, ainda há motivos para cultivar esperança. A gratidão, ela não elimina o seu sofrimento. Você pode estar sofrendo, mas você ainda assim pode ser grato. E essa sua gratidão muitas vezes não vai eliminar o sofrimento, mas impede que ele seja a única paisagem da sua alma. Olha que ilustração bacana. A gratidão impede que a única paisagem da sua alma seja o seu sofrimento atual, seja a sua luta atual. E aí eu vou pedir para você guardar essa folha com esse desenho desse jardim. E você pode ir acrescentando novos elementos ao seu jardim durante os próximos dias, ou outras palavras também de agradecimento. E ao final dessa jornada, observe quantas flores nasceram aí nesse jardim, quantas palavras de agradecimento, né? Que você pôde ser grato. É uma espécie de. Oi, voltou? É uma espécie de pote da gratidão, só que no formato de desenho, né? No formato de um jardim. Talvez você descubra que Deus esteve cuidando do seu coração em muitos momentos que passaram desapercebidos. Você pode sempre pegar esse desenho e olhar, ler, acrescentar novos frutos ali naquele jardim, novas flores. A alegria raramente chega fazendo barulho. Na maioria das vezes, ela floresce silenciosamente no terreno de um coração que aprende a reconhecer diariamente a fidelidade de Deus nas pequenas coisas.
E aí, faz sentido para você? Fez sentido para você essa, esse exercício simbólico? Qual frase, Isabel? Essa última? A última diz assim, ó. Na maioria das vezes, não, a alegria raramente chega fazendo barulho. Na maioria das vezes, ela floresce silenciosamente no terreno de um coração que aprende a reconhecer diariamente a fidelidade de Deus nas pequenas coisas. Foi? Posso repetir mais uma vez. A minha bateria tá acabando, mas ainda dá tempo. Fez sentido para você, Isabel? Essa reflexão? Que bacana. Vou esperar aqui um pouquinho o retorno de vocês, porque tem um delay, né? Eu acredito que ser grato pode ser até que. Eu acredito que sim, que tem o poder até de. Na neuroplasticidade do nosso cérebro, sabe? O poder da gratidão. A gente não tem noção do que pode fazer no nosso organismo, né? A gente ter esse hábito de, numa oração, por exemplo, né? Externarmos ali a nossa gratidão, apesar das lutas, do momento, independente do momento que a gente esteja vivendo. Obrigada, Kelly. Que bom que foi para você. Maravilhosa essa reflexão. Fica aí para vocês, né? Essa reflexão. A alegria raramente chega fazendo barulho, né? Ela floresce silenciosamente nos nossos momentos de gratidão. E muitas vezes parece algo simples, né? Mas pode nos sustentar em momentos muito difíceis, né? Momentos assim. Neemias foi considerado um grande profeta, né? E foi essa palavra, né? Lembre-se, foi essa palavra que ele, uma palavra simples, a alegria do Senhor nossa força. Uma palavra simples que ele liberou ali para o povo que estava voltando do exílio. Imagina como deveriam estar as emoções desse povo, né? Voltando para a cidade deles. Imagina você voltando para sua casa, estando tudo destruído, vai ter que reconstruir do zero. Quantas vezes emocionalmente nós temos que nos reconstruir do zero, né? Reconstruir casamentos depois de uma traição, por exemplo, né? Reconstruir relação de pais e filhos depois de algo grave que aconteceu, né? Reconstruir a nossa dignidade depois de sair de um relacionamento abusivo. Bom dia, Lili. Né? Reconstruir tantas coisas. Reconstruir, às vezes, uma carreira profissional depois de uma decepção, de ter sido dispensado, né? Durante a nossa trajetória, a gente tem que reconstruir tantas coisas, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Vou terminar com esse louvor aqui, da Michele do Pandeiro, que fala sobre a alegria do Senhor ser a nossa força, para nos dar aí uma dose de ânimo nessa quinta-feira. Tá bom, queridas? Obrigada pela companhia. Se puderem, deixem seus comentários lá, a live vai ficar salva, tá bom? Quando sentimos sozinhos no casamento, né, Pamela? Pamela, você está convidada aqui a participar da terapia em grupo A Travessia. Né? Todas vocês que estão aqui na live, que estão assistindo a live depois gravada, estamos com a segunda turma aberta, tá bom? Da terapia em grupo. São 2 encontros quinzenais, tá? Por um preço bem acessível. Então, não fique sem cuidar da sua saúde.
emocional, tá bom? Vamos juntas nessa travessia, vamos juntas reconstruir muros, né, da nossa psique, tá bom, querida? Vamos de Michele do Pandeiro.